Hoje eu vim falar especialmente com os pais e com as mães. Eu sei que é um dia que a gente pode refletir, né? Dia das crianças, também dia da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. E o que eu trago tem tudo a ver com a proposta do canal, então a gente não tá fora. Eu falo sobre prosperidade com propósito. E quando eu cito a forma como a gente vai realizar o projeto de Deus na nossa vida, que é através do nosso desenvolvimento, da nossa preparação para que a gente seja capaz de contribuir com a ação de Deus na nossa vida e, portanto, realizar esse projeto. Quando eu falo disso, uma das áreas que muito afeta o ser humano é a inteligência emocional e é a inteligência social. São duas inteligências que eu trago no conceito de prosperidade verdadeira. E eu tenho, eu diria, a oportunidade e a bênção de poder atender hoje adultos. Eu não trabalho com crianças, eu tenho filhos. Mas, especificamente, eu tenho dois casos que têm mexido muito comigo e que remetem justamente a esse recado que eu vou dar aqui para pais e mães. E que, claro, acaba me trazendo também oportunidades de melhoria com os meus filhos, né? Eu sempre me incluo nesses aprendizados. Mas eu vejo que, como a desconexão entre pais e mães causa, eu não diria, não quero rotular nada, mas traz uma consequência negativa para a vida de alguns adultos, que poderia ser resolvida com algo que é muito simples, que é a conexão, que é o que a inteligência social traz, e para começar dentro da nossa família, com as pessoas que a gente tem contato, porque muitas vezes é mais fácil você se conectar até intimamente com pessoas estranhas, com pessoas que você vai delimitar os limites, né? Você vai colocar esses limites de forma que isso não seja um problema no relacionamento. E já quando você está próximo, por que eu tô falando isso? Quando você tem as pessoas muito próximas de você, que é a sua família, esses limites, eles são bem menores. Você geralmente convive tanto com a pessoa que até nas tuas dificuldades fica difícil de colocar limites pela própria convivência. Então, por isso que é mais difícil que a gente tenha mais intimidade, mais respeito, mais amor, carinho com quem está próximo. Por isso que muitas pessoas às vezes chegam e falam assim, olha, parece que eu tenho tanta paciência e tão melhor relacionamento com os de fora e dentro de casa eu não consigo viver isso. Porque é realmente mais difícil. Mas a dificuldade não pode ser o problema aqui. E eu quero focar na questão dos pais e das mães, no relacionamento pais e filhos, aproveitando esta data, né, do Dia das Crianças. Olha só, um dos casos que eu atendo é de uma mulher que hoje tem 50 e poucos anos, e ela teve uma relação muito abusiva com o pai dela, durante toda a infância, durante toda a adolescência, violência física, verbal, ameaça psíquica, enfim. Você imagina o que isso pode trazer para a vida de um ser humano, né? A ponto dela querer se esconder. Quando ela era criança, ela se escondia embaixo da cama, fugindo de violência. Olha que triste isso. E hoje, depois de tantos anos, depois de vários anos de terapia que ela já fez, e eu não atendo ela com terapia, porque eu não sou psicóloga, né? Que tem gente que acha que eu sou. Ela foi me buscar para desenvolvimento pessoal dentro da empresa que ela tem hoje. Mas olha como que isso fica forte no ser humano, né? Ela traz essas experiências que ela teve dentro do resultado hoje que ela busca na parte profissional, afeta ainda, mesmo depois de anos de terapia, mesmo depois de processo de perdão e tudo, isso ainda fica. Ela ainda às vezes se vê com vontade de entrar debaixo da cama, isso vem muito forte. Por quê? Porque lá atrás ela teve um histórico com um pai que, imagino, seja doente, né? Não justifica, nada justifica, tá? Nada justifica tratamento de violência com filhos. Mas, por causa do que ele fez, ela teve sequelas hoje. E eu tenho um outro caso que eu tô atendendo de uma moça bem jovem, 22 anos, que não teve o histórico de violência física, nada disso, mas teve uma mãe muito ausente. E quando eu falo mãe ausente, eu quero que você se coloque aqui o quanto você talvez pode estar sendo ausente sem até perceber.
Porque quando se olha de fora, né, quem vê de fora, assim, é uma família que tem tudo para dar certo. Quem olha de fora, pessoa bem-sucedida, advogada, né, das melhores do Brasil, casada, tem os filhos, frequenta a igreja, sabe? Tipo, tem tudo para dar certo. E você fala assim, nossa, tem tudo para dar certo, e por que não deu? Está emocionalmente distante da filha durante toda a infância. Só que agora essa filha, ela sente isso. E ela está descobrindo com 22 anos que ela negou por muito tempo que não queria, que não precisava desse carinho, dessa presença mais firme ali, né, de uma mãe mesmo. E hoje ela percebe que ela precisava disso. Ela está pela primeira vez na vida dela admitindo que ela gostaria disso. E para que você chegue num ponto desse, eu quero que você entenda, é preciso muita coragem, porque é como se você estivesse arriscando muito mais, admitindo um sentimento, um desejo, sabe? E ela, quando ela dá esse passo, ela vai ter que mexer muito, porque ela vai ter que perdoar, ela vai ter que de repente imaginar que essa mãe nunca mude, e ela vai ter que seguir em frente, mas seguir em frente, ela seguiu em frente toda a vida, ela sobreviveu a tudo, certo? Só que com uma decisão de afastamento, de ressentimento. Por quê? Porque não aceitou aquele desejo, tá negando até hoje. Então, a partir do momento em que ela começa a aceitar, e de novo, ela também vem me procurar para desenvolvimento pessoal, mas tudo eu trago porque o ser humano ele não tem como se desvincular de certas coisas, e por isso que quando eu falo de questão de prosperidade verdadeira, nós temos que olhar para o todo do ser humano, porque não tem como a gente separar a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência física, a nossa inteligência financeira, tudo influencia as nossas experiências. O fato é que quando eu olho para esses dois casos de hoje, mulheres, uma bem jovem, uma já mais madura, quando eu olho para esses dois casos, eu vejo uma desconexão parental. Os filhos que desejaram ter conexão, e essa conexão não é dizer sim para tudo, não é, de repente, nem uma relação de amizade, é uma relação de hierarquia sim, de respeito sim, porém com amor. Uma relação em que se coloca os limites, em que se abre uma oportunidade de que a pessoa traga os problemas. Porque o pai e a mãe, eu vejo, eles estão na vida dos filhos para dar suporte, para estar do lado, aconteça o que acontecer, corrigir quando precisa, porém, sabendo que essa correção significa um bem maior. Então, tem muita gente que leva muito esse lado rígido e acaba não sabendo o limiar do, peraí, a conexão? Como que eu estou passando essa mensagem de que o que ela precisar, ela pode recorrer a mim, mesmo que eu não concorde com algumas coisas, mesmo que eu vá corrigi-la, mas que ela pode trazer para mim. Porque muitos filhos tomam a decisão de não levar mais nada para os pais. Por quê? Porque eu só vou receber crítica, porque eu só vou receber burdoada, porque eu não sou aceita do jeito que eu sou, portanto, eu não conto mais nada. Quando a criança toma essa decisão, é muito perigoso, porque ela se desconecta dos pais que supostamente poderiam estar dando essa orientação, e que é o papel dos pais, só que ele está abrindo portas para que outros eduquem de outra forma. Colegas, pessoas despreparadas, às vezes pessoas preparadas, mas que acreditam em outras coisas diferentes da que você acredita. Então, se nós como pais não assumimos o nosso papel de acolher e o corrigir não é criticar o seu filho. Se toda vez que ele vier contar uma coisa, você só criticá-lo, ele vai se sentir fora daquela família, ele vai se sentir ausente. Uma coisa é você corrigir, tipo, filha, filho, isso que você fez é errado por isso, por isso, por isso. E eu tô aqui para te ajudar a não fazer mais isso. A gente tá junto nisso. Então ele tem que sentir esse acolhimento, mas sabendo qual que é o caminho certo. Quando a gente vai com crítica, com acusação, quem que gosta de ser acusado? Ninguém gosta. Os filhos também não, ainda mais pelos pais. Ou seja, eles vão trazer para si como
eu não sou suficiente, eu sou ruim, ele vai trazer para ele e ele não vai querer mostrar mais aquele lado, mesmo que ele não consiga mudar, porque ele vai querer esconder. Isso é da natureza humana. Todos nós fazemos isso. Aí é onde a gente está ensinando nossos filhos a pôr máscaras. Não, fale a verdade, independente da consequência. Só que a consequência, nós, como educadores, como pais que somos, como exemplo, nós temos que acolher em primeiro lugar. Acolher para daí essa criança, esse jovem, conseguir confiar, saber que ele pode ter alguém para contar, para ajudar ele. Ele não quer ser julgado. Ninguém gosta de ser julgado. Ele quer ser ajudado. Então você tem que estar ali para ajudá-lo a fazer o que é certo, com amor e respeito. Quando a gente não faz isso, quando a gente critica, quando a gente é duro, e é difícil perceber às vezes essa dureza. Por quê? Porque a gente está tão preocupado em que a pessoa se dê bem, em que a criança, o jovem cresça bem, escolha o caminho certo, e daí a gente muitas vezes acaba olhando os nossos próprios erros que a gente cometeu e não quer que a pessoa, nossos filhos, cometam. E o que a gente faz? A gente acaba agindo pelo impulso e sem perceber estamos sendo duros, estamos sendo críticos, estamos acusando. E enquanto a gente não percebe isso, enquanto a gente acha que está tudo bem, não vai haver mudança. Então como que você vai fazer? Porque como é muito difícil olhar para si e perceber isso, você vai olhar para os seus filhos. Se o teu filho não te traz problema, não significa que ele não tenha, tá? Se ele não te traz, é porque você já bloqueou esta porta. Se ele não conversa, se ele não se abre, se ele se tranca no quarto, se ele fica só no celular, a gente fica tanto jogando a culpa no celular, não é por causa só do vício de tela, não. Isso é uma parte, não é a parte maior. A parte maior é que tá muito sem graça fora dali, não tem quem confiar, não tem o que fazer, não sei lidar com a vida real. Então, se você tá vendo isso, é porque você já fechou alguma porta. O que você vai fazer? Ainda existe tempo. Até para aquela moça que já passou 22 anos, é jovem, mas já já tomou as decisões dela, provavelmente já está quase para sair de casa. Até para aquela mulher de 50 e poucos anos que já aprendeu, que já sofreu, até nesse ponto ainda é possível. Por quê? Porque quando a gente deseja realmente fazer o que é certo, que a gente deseja implementar tudo que Deus nos ensina, Ele próprio nos capacita. Ele nos prometeu enviar o Espírito Santo para que a gente fosse capaz de tudo. Só que a gente tem que se abrir. E como que a gente se abre? Primeiro, pela humildade. E dói, porque você vai ter que olhar, talvez, por uma vida inteira que você tenha errado e que talvez você só perceba agora, tipo, escutando esse vídeo aqui, falando assim, nossa, eu acho que eu errei em alguns pontos e talvez eu tenha fechado mesmo essas portas e, nossa, será que buscar essa verdade, buscar entender tudo o que foi consequência daquilo e que se você não olhar com humildade para si, não vai haver arrependimento, não vai haver desejo de mudança, não vai haver necessidade de perdão. Quando você vê que há necessidade de perdão, que há necessidade de uma reconciliação, que há necessidade de uma mudança, por mais que pareça impossível, você já está no caminho certo. Por quê? Porque já há mais consciência do que é que você precisa fazer, do que você precisa mudar em você. Tudo bem que todo mundo tem a sua parcela de culpa, todo mundo tem os seus erros, mas se você ficar apontando o erro, ficar pro outro e não olhar para si, não há mudança. A mudança só acontece quando a gente olha para si. A mesma coisa acontece se você for para a linguagem de conversão que a igreja fala. Nós temos que olhar para si. Você tem que olhar para dentro. E é difícil. É difícil. Por isso que quando a gente começa a olhar para como o outro está se comportando perto de nós, se a gente tiver realmente na intenção de fazer melhor, essa pessoa vai ser um indicativo do resultado que eu plantei. Tome essa atitude de olhar onde que foi que você errou e como que você pode corrigir daqui para frente, porque o que importa muito mais do que os erros que você cometeu no passado, que te trouxeram até aqui, é o que você vai fazer daqui para frente. Agora que você tem consciência, por mais que seja difícil, tome a decisão de mudar o que tiver na sua mão. Por mais que você não possa talvez fazer uma transformação grande como gostaria e mudar muita coisa que já aconteceu e não dá para mudar, mas daqui para frente, se você muda, o que você plantar agora vai dar outro resultado no futuro. Então você já muda o teu futuro a partir de agora. Faz isso.
Olha para os teus relacionamentos com os teus filhos, com quem você considera como filho. Tem gente que não é mãe, pai biológico, mas criou alguém, né? E criou com o maior amor do mundo e ainda assim pode melhorar. Olha para essas relações e olha enquanto é tempo. Não importa a idade, não importa o que aconteceu, não fica fixo nisso. Fica fixo em olhar o que é que pode ser melhor e que você precisa urgente começar a fazer diferente. Se for pedir perdão, se for se reconciliar, se for... Mas antes de sair pedindo perdão, faz essa análise, toma essa consciência mesmo. Isso é importante. Isso vai criar pessoas mais fortes no futuro, adultos mais saudáveis, e que esses adultos vão poder, por mais que também cometam seus erros, ser muito melhores, muito mais focados em realizar o que precisa do que ter que ficar resolvendo uma vida que foi causada por uma simples desconexão.